Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele Tamamar, da equipe de comunicação do Sebrae, e hoje é dia de falar sobre DRE ou DRE, não sei, dependendo de onde você for, e o tema tem a ver com gestão financeira. E para deixar esse assunto mais leve, mais fácil de entender, eu tenho a companhia de dois especialistas, dois consultores do Sebrae, a Lúcia Gomes e o Felipe Chiconato. Tudo bom, Lúcia? Olá, Gisele. Olá, turma. Boa tarde. Tudo ótimo. Bora para mais um dia aí de trocas e aprendizados. Legal, obrigada pela participação. E aí, Felipe, tudo bem por aí? Tudo bem, Gi? Tudo bem, Lu? É um prazer estar aqui novamente. Boa tarde, pessoal. Hoje a ideia é divertir e deixar o DRE cada vez mais fácil para esse pessoal se divertir, igual a gente gosta na consultoria, hein? Isso mesmo. Bom, pessoal, não se assustem, né? Acho que tem muita gente que às vezes pode, ai meu Deus, número, tabela, o nosso entregável, né? O nosso material complementar que os especialistas produziram é um arquivo de Excel, então é só para ajudar vocês mesmo. Mas a Lúcia e o Felipe estão aqui justamente para ajudar a tornar esse assunto mais fácil. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aí nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook, que eu vou repassando as perguntas para eles. Eu vi que já tem o pessoal acompanhando a gente, a Marinilce Barbosa, a Vina Oliveira, o Érico Correia está falando boa tarde, o Murilo Scano, José Fagner, o pessoal também no Facebook, o Jonas Afonso, direto de Moçambique, nossa audiência fiel Olha, aí das nossas lives de segunda-feira das 17 horas. O Jorge Ferreira, tem a Maria Cícera tá falando de Campinas, a Ângela tá falando que já tem dúvidas, então, Ângela, aproveita, né, e já começa a escrever, que eu vou ficar de olho para repassar aqui para o pessoal, tanto para o Felipe e tanto para a Lúcia. Mas antes de começar as perguntas efetivas sobre DRE, como fazer, o que isso significa, vou pedir para cada um dos especialistas falar um pouquinho sobre vocês, enfim, a atuação do Sebrae. Lúcia, você pode começar, por favor? claro, claro, posso sim. Pessoal, mais uma vez então, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso conteúdo, à nossa live de hoje. Eu sou a Lúcia Gomes, sou consultora do time de especialistas do Sebrae. Atualmente atuo na unidade Capital Leste 2, isso quer dizer Itaquera e região. Atendemos toda a região extremo leste, vamos dizer assim, para quem é da Zona Leste sabe muito bem desse detalhe que a gente troca carinhosamente de extremo leste, né? Estou na empresa no Sebrae, essa casa maravilhosa, há 13 anos, 12 anos como efetiva, mais um ano como estágio, então tem um pouquinho aí de experiência para trocar com vocês, turma. É um prazer de verdade estar com vocês hoje para desmistificar que o DRE ou DRE é difícil. Ele é trabalhoso, claro, mas ele é uma ferramenta incrível para trazer muitas respostas para vocês, empresários, empreendedores aí do dia a dia, viu? Contem com a gente hoje para traduzir e simplificar para você usar, tá bom? A gente quer que você use o DRE, né, Fê? Oh. Bom, já posso emendar, Gi, direto? Já vamos lá. Eu sou o Felipe Chiconato, estou como consultor financeiro de planejamento estratégico. No Sebrae a gente fala que está, porque as coisas mudam muito rápido, né? Então eu estou como consultor financeiro estratégico. Eu atuo no Sebrae da Zona Sul de São Paulo, então tudo que você imaginar na Zona Sul aqui até o extremo lá do Marcilac, que é o extremo sul de São Paulo, acaba caindo comigo no meu escritório onde eu atuo. Bom, tenho o mesmo tempo de casa que a Lu, né, de efetivo, tenho 12 anos, a gente entrou no mesmo dia, inclusive, a gente começou junto a trabalhar na instituição. A ideia de hoje é trazer para vocês um pouquinho do que é o DRE, que é a única, né, assim, não tem outra palavra para dizer, mas é a única ferramenta que avalia se a sua empresa tem lucro ou prejuízo, não tem outra, tá? E ela é como se fosse o exame, vamos fazer um paralelo com a saúde aí nesse tempo de Covid, né, Lu? Ela é como se fosse o exame de sangue completo da tua empresa, aonde permite a gente avaliar o que está acontecendo com o teu negócio. Cada relação de causa e efeito, cada decisão gera um impacto diferente no DRE, e a gente vai conseguir brincar um pouquinho com vocês hoje. E eu aproveito para convidá-los a acompanhar um pouco do conteúdo que eu gero lá no Instagram, onde eu tenho minha rede social para gerar conteúdo, que é o @Chiconato, igual meu sobrenome F. Depois o Greg, se possível, coloca aí para a gente. E quero agradecer a equipe de suporte aí, o Greg, que está com a gente hoje. Né? A gente não agradeceu ele, mas o cara que faz essa live, tá? Ele já está regulando o fone aí para o áudio para sair mais alto para vocês, tá bom? É isso que eu queria falar, Gi. Vamos lá, vamos brincar com os meninos hoje?
Vamos lá, então lembrando que a gente também tem esse material complementar, então é importante vocês entrarem na landing page, colocarem os dados e fazer o download desse material, que vai ser muito importante para ajudar vocês a construir esse demonstrativo, esse DRE. Então, registrando também, ó, tem o pessoal aqui, o Jorge Ferreira, do Quintal Burg, tá falando, Lúcia, a Lúcia avisou aí, acho que os clientes que acompanham ela para ficar de olho na live também. Tem o pessoal... aí! A Ruth também está falando assunto muito importante. Regininha Moraes, o pessoal está ligado aqui, está falando que tem muitas dúvidas. Então, pessoal, conforme a gente for avançando na conversa, explicando, fiquem à vontade mesmo. Esse espaço é para vocês aproveitarem os dois especialistas do conhecimento da Lúcia e do Felipe para tirar essas dúvidas do assunto que é bem, assim, acho que na maioria das vezes acho que é complicado, mas a gente está aqui justamente aí para desmistificar, né, como eles falaram. Bom, mas quem tiver pode começar pelo básico, né, Lúcia? Vai falar o que é esse DRE ou DRE. Vamos lá, gente. Para algumas pessoas, a sigla DRE pode parecer muitas possibilidades diferentes. Até comentei com o meu colega Felipe Chiconato aí. Uma vez uma cliente disse que DRE seria discutir a relação com Excel, né? E, na verdade, o que é um DRE? É uma demonstração ou um demonstrativo do resultado do exercício. Que exercício? A gente está olhando um período específico da sua empresa. Se vai ser um mês, se vai ser o trimestre, a gente compara trimestres ou semestre, até mesmo o ano. Então, DRE quer dizer demonstrativa ou demonstração do resultado do exercício. Como o Felipe traz, turma, é a única ferramenta financeira que vai mostrar para você o resultado real do seu negócio. Lúcia, mas capital de giro eu vejo no DRE? Não, gente, vamos para fluxo de caixa. Mas no fluxo de caixa eu sei qual é o meu lucro? Não, também não é esse o objetivo. Para saber o resultado da minha operação, do meu dia a dia, para saber se eu estou tendo lucro, se eu estou tendo prejuízo, a gente chama de resultado, lucro ou prejuízo. Resultado positivo é lucro, resultado negativo, prejuízo. O único jeito de você saber o resultado da sua empresa é usando o DRE. E a gente não está falando que o DRE é uma ferramenta que o seu contador vai fazer, tá bom, gestor? DRE é para você, empreendedor, no dia a dia, construir para entender e acompanhar de perto os seus resultados. Como a gente sempre fala no começo de ano, né? Estamos aí no comecinho de fevereiro. Se você quer resultados diferentes na sua empresa, você precisa agir diferente. Então, para agir diferente, bora incorporar aí para 2022 o uso do DRE, né, Felipe? É verdade. Posso só complementar uma coisinha, Lu? Eu acho importante a gente colocar que o menor período da DRE é mês, né? Para o empreendedor não querer fazer DRE todo dia. Então, assim, o menor período da DRE é mês. Você não vai conseguir fazer uma DRE de uma semana, de um dia. Você vai ficar louco, na verdade, se tentar fazer isso. Né? Então, faça a DRE no mínimo, mensal. Aí, Felipe, fala para a gente como que são os atendimentos do Sebrae, né? Os empresários que chegam até vocês, eles têm esse conhecimento sobre o que é DRE, eles fazem ou acabam, enfim, tem desconhecimento aí ou conhecimento? Ó, Gi, eu vou dar um número meu, tá? Que é do que eu percebo, o da Lu pode ser um pouco diferente. Mas, assim, de cada 10 clientes que eu atendo, pelo menos uns 7 nunca ouviram falar do que é DRE. A maioria está acostumada a controlar o dinheiro que entra e que sai, mas não sabe avaliar se o negócio deles tem lucro ou prejuízo, que são coisas totalmente diferentes. E aí, isso me assusta muito, porque 7 de cada 10 não sabem fazer DRE, então não sabe apurar se tem lucro ou prejuízo. E dos que fazem, eu diria que dos 3 que fazem, 1 normalmente tem resultado positivo e 2 ainda acaba tendo resultado negativo, que é onde a gente acaba trabalhando. É um tema que, quando a gente faz bem feito, quando a gente faz um DRE de um jeitinho bacana, ele permite a gente enxergar tudo o que acontece com o seu negócio. Se você tem problema de produção, desperdício, de precificação, estratégia de marketing, planejamento estratégico, tudo isso aparece no DRE. Claro que a gente não vai conseguir uma live, né, de cara deixar todo mundo pronto para olhar o DRE e interpretar, mas é a ferramenta adequada para fazer essa avaliação da gestão do seu negócio, o impacto, né, que eu gosto de usar muito isso, a relação de causa e efeito com cada decisão que você toma. A gente consegue enxergar isso no DRE de uma maneira muito clara. Ótimo. E você fala um pouquinho,
tem alguns erros comuns que você nota nos atendimentos do Sebrae que acabam dificultando esse controle, enfim, ele montar essa tabela, esse demonstrativo da empresa? Muito, sim. É a Lu ou é eu? Desculpa. É a Lu que fala ou é eu, Gi? Perdão. Eu tinha perguntado para a Lúcia, mas aí vocês vão complementando um no outro. Desculpa, Lu. Tá ouvindo? Peraí, gente, que eu vou fechar o microfone do Felipe. Peraí. Vamos lá, a gente se complementa, tá, Fê? Veja só, Gi, tem muitas causas, muitas falhas que acontecem no dia a dia do empresário para dificultar a elaboração de um DRE, né? Podemos começar, né, comentando o entendimento do empresário sobre o regime, né? Quando a gente pensa no fluxo de caixa, que é o controle das entradas e saídas do dia a dia, a gente está olhando um regime de caixa, né? Entra um colega nosso lá do interior de São Paulo, fala, entra no dia que entra dinheiro. Quando que eu coloco no fluxo de caixa? Entra no dia que entra dinheiro, sai no dia que sai dinheiro. E a grande confusão que os empresários fazem com o DRE é que a gente chama, gente não, né? Os especialistas, a metodologia científica, que o DRE ele trabalha a competência. Estamos na competência de fevereiro, mas eu não estou dizendo que o dinheiro entrou em fevereiro, nem que o pagamento foi feito na competência de fevereiro. O que a gente sempre avalia no DRE, na competência, é o fato gerador. O fato gerador da venda, o fato gerador da despesa. Esse é o principal erro que acontece aí no dia a dia do empresário, de misturar o conceito do caixa, do dia a dia ali, do que entrou, do que saiu, com o conceito da competência. Qual é o fato gerador daquela despesa e daquela receita, daquela venda. Em termos práticos, tá bom, gente? No DRE, a gente considera como faturamento o mês que você realizou a venda, não o mês que você recebeu a venda. Tem um amigo chamado Felipe Chiconato, vocês já conhecem ele. Ele fala assim, quando a gente fala de DRE, é proibido falar de recebimento e pagamento. Proibido. E é isso mesmo, gente. Quando a gente fala de DRE, a gente está falando no faturamento quando você fez a venda. Exemplo, estamos em fevereiro. Quais foram as vendas realizadas em fevereiro? Não necessariamente você vai receber todas as suas vendas em fevereiro. 30 dias, 60 e 90. Mas ele compõe o seu DRE de fevereiro. E a mesma linha de raciocínio para as saídas, para as despesas, para os custos do seu DRE da sua empresa. Ele tem que pertencer ao mês de competência daquela despesa, não o mês que você fez o desembolso financeiro para pagar aquela despesa. Esse é o erro clássico principal, né, Felipe? Quer complementar? Agora é o Felipe. Microfone desligado? Tá vendo? Eu até me mutei aqui para não atrapalhar a live. Olha lá. Oh, meu Deus. Mas vamos lá. O que acontece? Quando essa parte do custo e despesa, o empreendedor ele tem que entender que assim, nem todo custo ele paga, esse é um ponto importante na mesma competência, e nem tudo que ele paga é custo na mesma competência. Parece que buga um pouco a cabeça da gente quando a gente fala, mas eu vou dar exemplo para ficar mais fácil. Vamos pensar no 13º do funcionário, tudo bem? É um custo para a empresa que ele vai pagar, ou seja, desembolsar o dinheiro em novembro e dezembro, é quando o dinheiro sai do caixa, tudo bem? Mas o fato gerador, como a Lu colocou muito bem, é a competência trabalhada. Então, assim, cada mês que ele trabalha mais de 15 dias, ele tem direito a 1/12 de 13º. Então, o valor do 13º no DRE, ele vai entrar uma fração por mês, tá? 1/12. O contrário, coisa que a gente paga que não é custo. Vamos supor, Gi, que você for lá e comprou lenha para a tua pizzaria. Estou fazendo uma viagem, tudo bem? Você comprou um caminhão de lenha para ser mais barato, que a gente chama de lote econômico aí no termo financeiro. Beleza, você comprou, pagou a viagem de lenha à vista, certo? Houve a saída. Enquanto você não consumir aquela lenha, não vai ser custo. Ah, Felipe, mas calma aí, eu vou ter que medir. Não, claro que você não vai contar quantos toletinhos de lenha você está consumindo, mas você vai falar, olha, vamos supor que normalmente lenha você compra por metro cúbico, dos 100 metros cúbicos que eu comprei, eu consumi 30, consumi 20, tá? E é isso que vai ser teu custo.
Tem vários exemplos de coisa que a gente paga que não é custo, por exemplo, o Simples Nacional, que você tende a pagar em períodos diferentes da competência, esse tipo de coisa. Outro ponto muito que as pessoas erram muito, Lu, pelo menos os que eu atendo, elas falam para mim, o DRE não retrata a realidade. Porque as pessoas confundem os regimes, como a Lu tinha colocado, né, de caixa e competência. Então, como ela está acostumada a anotar o que recebe e paga, ela olha o DRE deu lucro, né? Ela fala, mas eu tenho esse lucro não está no meu caixa. Claro que não está, porque a gente está falando de uma informação de maneira diferente. Esse lucro, ele vai entrar diluído para frente, dependendo da tua maneira de receber, ou até ele vai ser menor do que a tua disponibilidade de caixa. Por quê? Teve coisas que você pagou antecipado, às vezes. Né? Então, o fato de ter lucro não quer dizer que você tem dinheiro em caixa. São coisas totalmente diferentes. Bem como ter prejuízo não quer dizer que você está negativado. Né? Então, essas coisas o empresário precisa ter muito cuidado. E eu já vou começar uma brincadeira aqui antecipando o conteúdo. Existem 4 cenários possíveis numa DRE. Você pode ter uma DRE positiva com um caixa negativo, DRE positiva com caixa positivo, né, Lu? Que é o primeiro cenário, a gente está todo mundo bem, o cara tende a se acomodar e faz coisa errada. A gente tem a DRE positiva com caixa negativo, que eu diria que 90% das vezes o problema é capital de giro. Então, assim, ó, tenho lucro na DRE, mas olha, o meu caixa está negativo. Eu tenho uma DRE negativa com um caixa positivo. Isso aqui é muito preocupante. É aquele câncer que está atrás da tua empresa ali consumindo as últimas energias, e quando ele se torna caixa negativa é um cenário muito perigoso. E a gente tem caixa e DRE tudo negativo. Por que entender esses 4 cenários possíveis, Gi? O empreendedor, ele vai olhar para aquilo e vai falar assim, nossa, tá, eu olhei essa informação, o que eu faço? Então, é uma informação que você vai trabalhar com outras variáveis para ajudar você a tomada de decisão. A ideia de quando a gente faz o DRE é justamente saber em qual quadrante essa empresa está para ir montar um plano de ação, um plano de trabalho para alavancar. Lembrando, não é porque está com DRE negativo e caixa negativo que é o fim da empresa. A gente sabe bem, eu passei um cliente para ela essa semana que chegou para mim falido, ela viu o relato da cliente falida, e depois de 6 meses ela estava com 4 unidades. Ela tinha uma falida, não era isso, Gi? E depois de 6 meses estava com 4 unidades abertas. Então, dá para se trabalhar, dá para recuperar. Claro que não adianta chegar em caso terminal, né? Aquele cara que chega lá sem respiração, sem batimento cardíaco, sem pulsação, a gente não consegue operar milagre. Mas o DRE seria esse exame para a gente enxergar qual é o teu cenário e como a gente pode avaliar você melhor. Legal, queria fazer um complemento também, durante as falas do Felipe, foi me vendo outros erros também, viu, Gisele, que os empreendedores cometem no dia a dia. E durante as consultorias, muitos acham, né, Felipe? Mas eu vou fazer DRE, por que ele vai me dar a mesma resposta do fluxo de caixa? Então, é deixar bem claro que as 2 ferramentas financeiras, elas são diferentes, elas são complementares, e o foco principal é te ajudar, empreendedor, na tomada de decisão, né? E entender que a gestão financeira do seu dia a dia, da sua atividade, do seu negócio, ela tem 2 momentos. O momento operacional, que é onde você vai registrando as suas informações, e tem o momento estratégico, que é quando você lê aquelas informações e fala, tá, o que eu faço com isso? Quais decisões eu posso tomar com base nesses números, nesses dados? Então, é muito importante deixar bem claro que você não está tendo retrabalho, fazendo fluxo de caixa e DRE. É entender que você tem controles financeiros diferentes para te dar informações diferentes para a tomada de decisão mais assertiva do seu dia a dia. Isso é fundamental da gente trazer aqui, né? Hoje vou continuar mais um pouco, você não vai nem falar hoje direito, ó. Porque assim, continuando no que a Lu tá falando, só para o cara entender um pouquinho, para que serve o fluxo? Só para deixar claro, o fluxo ele vai gerir o dinheiro. Quando o dinheiro está entrando e saindo, qual a necessidade de capital de giro, disponibilidade de capital de investimento, isso é fluxo. Quando eu olho o DRE, eu vou estar comparando lucratividade, rentabilidade, ponto de equilíbrio, prazo de retorno, relação de causa e efeito, indicadores que a gente brinca ali com a margem de contribuição, vou estar avaliando estratégia. Olha como são informações totalmente diferentes, né? E aí o empreendedor que fala assim, é difícil, eu não vou negar para vocês, DRE é pura subtração, é só menos, gente, é muito simples, assim, é só ir subtraindo. E o pior, não tem essa de tamanho de empresa,
O cara que é MEI, ele pode fazer um DRE? Pode. Uma EPP tem que fazer um DRE? Tem. Independente do tamanho, qualquer um pode fazer. E segundo, ele não precisa esperar para começar. Porque o DRE a gente precisa esperar acabar o mês para conseguir fazer ele. Então agora o cara consegue fazer o DRE de janeiro. Ele consegue olhar para trás e avaliar como foi o janeiro dele. Ah, mas é ruim? Cara, começa. Você vai esperar quando para começar? Entendeu? Faz janeiro, depois faz fevereiro, depois faz março. Ah, agora avalia o trimestre, vê como foi. E aí vai fazendo, tá? Ele não precisa esperar assim. A diferença do fluxo é o fluxo que você faz para frente. O DRE eu falo que a gente costuma fazer para trás, olhar o que foi para a gente conseguir ter uma, como diria a professora de história minha, a professora Ivânia, que eu tenho muito carinho, que me lecionou no colegial, ela falava assim, ó, se olha o passado para entender o presente e melhorar o futuro. Então a gente olha o DRE para saber por que a tua empresa está assim agora, para fazer a melhoria de resultado futuro. Ótimo. Vou aproveitar só para trazer um dado de uma pesquisa recente do Sebrae, que a gente acabou divulgando no começo do mês, que para 59% dos pequenos empresários do estado de São Paulo, o faturamento cobre no máximo os gastos. Então, nessa divisão, 40% das MPS têm receita igual aos custos e 19% ganham menos do que gastam. Então, tem empresário aí tirando do bolso para cobrir aí os custos da empresa, né? Então, você acaba sendo um cenário preocupante também de, enfim, não está nem para cobrir os custos da própria empresa que está entrando no caixa. Ó, e eu ainda digo Bora mais. fazer DRE para entender possíveis causas, né? Ô, Normalmente o empresário ele quer tratar apenas a consequência, a falta de caixa. Aí vai lá desesperadamente e vai atrás de crédito. Aí você resolve apenas o sintoma, você não resolve a causa, né? Eu ainda vou além. Eu acho que esse número é pior, de verdade, porque esse cara que fala que cobre só os custos, certeza que ele não colocou o prolabore dele também. Porque na hora que colocar o prolabore dele, aí fica com prejuízo. Entendeu? Pelo menos o que eu vejo no dia a dia do atendimento é um número muito grande de empresas operando no vermelho ali com prejuízo e tá difícil de recuperar. Ah, você está sendo pessimista? Não. Tem muita coisa que dá para melhorar e o empresário não enxerga os famosos ralos que estão dentro da empresa dele porque ele não faz o DRE. Quando você faz o DRE, você fala, caraca, 10% do meu esforço é só para pagar, vou dar um exemplo, o serviço de entrega que eu não uso. Sabe assim, eu tenho 30% do meu orçamento só para pagar o aluguel. Caramba, tem alguma coisa errada. Então a gente começa a olhar isso no DRE. Legal. Ó, a Ruth Patrícia ela comentou que eu já tive consultoria há muito tempo no Sebrae Campinas e obtive uma planilha de controle. Faço mensalmente. Vocês vão disponibilizar a planilha? Então, Ruth, ó, o pessoal de atendimento já colocou aí o link para vocês fazerem o download. A Gabi também perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada. Vocês podem acompanhar, abrir depois o material, o arquivo e rever de novo a live se vocês tiverem alguma dúvida. Que agora a gente vai partir aí para umas dicas mais práticas, né? Então, eu quero começar com o Felipe. Felipe, para onde que esse empreendedor que está assistindo a gente, depois vai indicar para os amigos também essa live, por onde começar a fazer o DRE? O DRE é uma continha meio simples, assim, Gi, quando a gente olha a estrutura dele. Eu vou até pedir para o Greg, será que ele consegue subir a imagem do DRE para a gente, Greg? Vamos ver se... Isso, é melhor. Nem precisa me colocar, Greg. Fica tranquilo. Então, assim, Gi, quando a gente olha o DRE, ele é o resumo de tudo que eu vendi. Eu começo lá, tudo que eu vendi naquele período. E aí o período é você que determina. Lembrando que o menor período é mês, né? E aí você pode fazer mês, bimestre, trimestre, depende muito de cada empreendedor. Então a gente pega tudo que eu vendi, menos todos os meus custos e despesas variáveis. E aí, Lu, eu já vou ocupar um pouquinho aqui do teu tempo, tá? Porque o que é custo e despesas variáveis? É tudo aquilo que varia em proporção à minha venda. Então, quanto mais eu vender, mais eu vou gastar, tá? Então, imposto, taxa de cartão, comissão, frete, custo do produto ou do serviço. Vou pegar o meu faturamento e vou subtrair esses caras. Quando eu subtraio isso, Gi, eu vou ter a margem de contribuição. O que muito empreendedor acha que é lucro, tá? Parênteses aqui, ó, contando em off, tá? Fala baixo aqui. O cara confunde margem de contribuição com lucro. A margem de contribuição é a subtração do faturamento, menos todos os custos e despesas variáveis. Ela é a parte que efetivamente você põe para dentro do negócio, podemos dizer assim, que você introduz para o negócio. Porque até então você estava pagando o governo, banco, pagando seus fornecedores, vamos dizer assim, tá? Tira os seus custos fixos e aí a gente vai ter o resultado operacional. Ponto de atenção aqui. Qual a diferença de um custo variável para o custo fixo?
um custo variável varia em detrimento à venda. Já o custo fixo, ele não varia com a venda, mas não necessariamente precisa ser constante. O empreendedor confunde muito isso, fixo com constante. O que é constante? É ele ser todo mês. Por exemplo, aluguel, ele é constante, certo? Todo mês acontece. Mas, por exemplo, uma multa de trânsito, uma manutenção no veículo, ela não acontece todo mês, mas ela não varia em detrimento da venda. Quando ela acontecer, ela vai ser um custo fixo, tá? Isso é uma estrutura simplificada do DRE, mas simplificada mesmo. Você pode e deve classificar as despesas para você ter um melhor entendimento. Então, assim, eu não recomendo você fazer assim, ó, faturamento menos custo variável igual a margem, menos custo fixo igual a resultado. Não. A ideia é que você abra isso, então que você destrinche quais são os custos fixos, abra quais são os custos variáveis. Por quê? Isso vai permitir você, empreendedor, a avaliar melhor o teu negócio. Então, você entender quanto do seu recurso, do seu esforço, está indo para cada linha do seu negócio. Quanto vai para o aluguel, quanto vai para a água, quanto vai para o contador, quanto vai para o funcionário. Você não precisa detalhar linha por fornecedor. Eu acho que já fica exagerado isso, né? Se abrir uma linha para cada fornecedor. Mas, pelo menos, por linha de produto. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha num restaurante, você vai ter lá secos numa linha, molhados em outras, fruticultura em outras, sabe assim? Você vai separando isso para ter uma noção do peso de cada fornecedor dentro, de cada família de produto, perdão, dentro da composição da DRE. É simples, Gi. Isso aqui, eu diria que está fazendo papel de pão, né, Lu? Quando a gente fala de começar o DRE, a gente estava brincando. Eu já tive um empresário que fez no papel de pão, no guardanapo ali, o cara pegou e fez. Mas o importante é começar, né? Começar a fazer, você vai tomando gosto do resultado que você consegue com ele. Independente se é no papel, eu brinco, né, Fê? Se for na parede e ninguém apagar, pode fazer. O que não pode, Gi, é querer se enganar. Isso é um ponto importante. Então, vou dar um exemplo muito comum. O fato do empreendedor não tirar um salário para ele falar, então eu não tenho custo lá, né? Eu não custo para a empresa, porque eu não tiro o meu salário. Ele tem que colocar lá. Por quê? O fato dele não ter pago, o custo existiu. Ele não trabalhou de graça para a empresa está devendo para ele. Um erro muito comum, o cara fala, o imóvel é próprio. Eu tenho que colocar o valor do aluguel? Claro, porque ele está deixando de ganhar aluguel porque ele está ocupando o imóvel. Então, são alguns detalhezinhos que fazem boa parte dos empreendedores não querer ver o resultado. Ele fala assim, eu não vou fazer o DRE porque vai dar negativo, aí eu vou ficar desesperado. Calma, que bom que você descobriu que está negativo, porque tem como melhorar, né? Agora, o pior é você trabalhar 1, 2 anos, tem caso que deve chegar para a Lu, pelo menos para mim chega, eu acho que para ela também. O cara tem 2 anos operando no prejuízo, o cara já vendeu casa, carro, colocou dinheiro na empresa, o negócio está afundando. Ele não consegue enxergar. Quando a gente faz o DRE, você fala, mas você está assim há 2 anos, cara, só agora você foi procurar ajuda. Então a gente consegue, quanto antes você descobrir que não está bem, antes a gente consegue resolver o teu problema. Vale reforçar também, eu sou o homem do guardanapo, ó, acabei lendo aqui, isso é legal, viu? E Embramp é uma empresa aqui de Itaquera, da nossa regional, obrigada pela presença aí também. E o importante é fazer, né? Mesmo que se for no guardanapo, o importante é fazer. E eu queria fazer um complemento também aí ao que o Felipe traz, que quando a gente fala da estrutura do DRE, é super, mega, blaster importante a gente avaliar o impacto de cada uma dessas linhas com base no faturamento. Como é que isso é feito na prática? A gente faz isso através de percentual. Ou seja, faturamento vai ser sempre 100% do dinheiro que entrou na sua empresa. Custos variáveis, precisamos avaliar qual é o impacto dos custos variáveis no seu dia a dia. Então, a gente vai ter lá o valor dos custos variáveis dividido pelo faturamento vezes 100, para que você entenda qual é o impacto dos custos variáveis no seu faturamento. A mesma coisa quando a gente olha para custos fixos, precisamos entender também sobre a margem de contribuição, qual percentual de margem de contribuição a sua empresa tem, por qual departamento, a gente também depois pode expandir um pouco mais esse olhar, mas é super importante a gente avaliar que cada linha do seu DRE, a gente vai avaliar um percentual. Para quê, né, turma? A gente quer chegar lá naquela linha final ali, chamada resultado operacional, né? Qual é o resultado operacional que você tem? 10%? 2%? 1%? 25%?
qual é o percentual que você tem naquela linha resultado operacional. Isso vai te ajudar também a pensar se o jogo está valendo a pena, né? Se aquele percentual que você está tendo de resultado é o esperado por você como empreendedor, se é uma estimativa de mercado, vai te ajudar a comparar com outras formas de investimento de mercado, mas a gente quer chegar naquele percentual lá embaixo também. E é claro, como eu disse, todas as linhas do seu DRE são importantes para você chegar na sua resposta final, tá bom? Lu, posso provocar a Lu? Posso eu perguntar para a Lu? Eu não sei com você, Lu, mas assim, aqui o meu recorde de lucratividade, que é a última linha lá, tá, gente? O percentual da última linha que a Lu falou, o meu recorde foi 27%, tá? E eu bati linha a linha da DRE para ter certeza que na última linha chegava a 27%. Mas é um caso de uma startup, de uma grande influenciadora financeira que eu já fiz live com ela, que eu não posso citar o nome por questões éticas aqui, tá? Mas o dela chegava a 27%. A grande maioria dos empresários que eu atendo fica entre 8 a 12, assim, a grande massa. Tem uns pontinhos fora da curva ali que chegam aos 18, 20, mas eu afirmo que se passar de 20, 25 ali, tem alguma coisa errada, algum custo ele deixou de colocar na DRE. Só se for um unicórnio da vida aí que o cara descobriu e tá ganhando dinheiro. Com você também é assim, Lu? Ou tem esses números aí muito diferente do meu? Você pegou um cara muito mais rico aí, quer dizer, muito... com um resultado muito melhor, né? Não, Fê, normalmente o resultado dos clientes que a gente vem avaliando, que a gente faz acompanhamento, né, turma? Então, até para vocês que estão aqui na live, saibam que vocês podem ter acompanhamento com os consultores do Sebrae, né? E tá assim, tem clientes na linha dos 8, dos 10, dos 12, já cheguei sim a um cliente com 30% em períodos assim específicos do ano. Isso é uma coisa bem importante de falar, né, gente? O seu DRE não necessariamente vai ter um resultado contínuo. Todo mês vai ser aquele mesmo valor. Tá bom? Isso é importante reforçar, né? Perde a graça, né, Lu? Pode falar. Pode falar, Lu. Eu não te ouvi, Fê. É que eu falei que perde a graça. Se ele for todo mês igual, fica sem graça, né? Tipo, cadê a emoção da vida empreendedora, né? Então, sim, cada mês você vai apurar um resultado diferente. É super importante dizer também que não é um mês, um trimestre do seu negócio. Imagina que ficou no negativo, que vai dizer que seu negócio está só em queda. Pode ser uma característica, sim, do seu segmento. A tal sazonalidade também pode ser efeitos de pandemia. Tem muita coisa a ser avaliada para você não decretar, assim, falência olhando um mês do seu DRE, tá bom? É constante, precisamos ter constância aí também, tá? Ótimo, acho que essa discussão aí do Felipe e da Lúcia acabou respondendo a pergunta da Ruth e Patrícia, que ela falou, Lúcia, esses percentuais têm algum padrão para mostrar um resultado bom? Então, espero que tenha contribuído aí para a dúvida da Ruth também. E posso dizer uma coisinha mais para a Ruth? Obrigada, viu, Ruth, pela sua pergunta, que ela é muito importante. Eu brinco sempre com a seguinte frase: mamãe falou, você não é todo mundo e você não vai fazer o que todo mundo faz. Dito isso, quero dizer que não dá para a gente comparar o nosso resultado sempre com o do outro. Não que tenha um resultado padrão. Se o meu segmento não chegar em 10%, eu estou muito mal. Não necessariamente, tá? Por quê? Cada um é cada um, cada estrutura é cada estrutura, cada custo é cada custo. Então, é super importante a gente não tomar uma decisão com base apenas no padrão, tá bom? Padrão é importante para a gente entender o segmento ou mercado, mas não é a única base aí para nossa decisão. Ótimo. E, pessoal, se às vezes tem alguma dúvida do que colocar embaixo de cada item, enfim, nesse material complementar que eles disponibilizaram, que o Sebrae está disponibilizando, que vocês podem fazer o download, é um arquivo de Excel e tem vários exemplos de que entra em cada linha do Excel, não se desesperem, tem lá todas as fórmulas aplicadas, né, Felipe? Tem as dicas. E aí eu queria fazer justamente uma pergunta referente ao material que vocês prepararam. Lá na parte de dicas, vocês falam que deixa eu até ler, ó. Vocês falam que regime de caixa e regime de competência. Então, eu queria que o pessoal já façam o download, e aí, se vocês ficarem com alguma dúvida, eu vou pedir para o Felipe explicar essa diferença aí que ele chamou a atenção nesse material. Vamos lá, ó.
A Lu já falou um pouco disso no começo da live, tá, Gi? Mas vamos tentar dar uma simplificada para o empreendedor. A Lu já falou muito bem, agora mas vamos lá, vamos reforçar isso. Quando a gente fala, tem duas formas de olhar para o financeiro. Vamos imaginar aqui, ó, duas formas. Eu tenho regime de caixa e eu tenho regime de competência. O regime de caixa, ele vai trabalhar com a informação quando o dinheiro entra e sai. O que importa é o momento que o dinheiro está entrando e saindo. É quando, falar o português claro. Por isso que nós falamos de recebimento e pagamento. Regime de caixa. Quais são as ferramentas que vão trabalhar nessa forma? Você vai ter aqui o controle de caixa, o contas a receber, o contas a pagar, o fluxo de caixa. Todos eles vão estar olhando quando o dinheiro entra, quando o dinheiro sai, tá? Qual é o objetivo desse filho da mãe? É gerir a empresa. É cuidar do dia a dia dele. Quando eu viro a chavinha, é totalmente o oposto. Sabe aqueles irmãos que são opostos um do outro? Quando eu vou para o regime de competência, eu olho para o financeiro de uma forma totalmente diferente. Ao invés de recebimento, eu começo a falar sobre venda, sobre faturamento. Eu não quero saber quando eu recebi, mas sim quando eu vendi, tá? Até porque, só uma dica aqui, colocar um parênteses. Você empreendedor pode ser tributado por recebimento ou por venda, você que escolhe, tá? Então, aqui no regime de competência, você vai colocar o quanto você vendeu, tá certo? Logo abaixo, não é pagamento, é custo. E aí eu brinco que é quanto você teve de custo para gerar essa venda. Tá? Então, quanto custou o teu aluguel, quanto custou a folha de pagamento daquele mês, quanto custou um produto que você comercializou ou o serviço. Então, eu quero o custo. Aqui a informação é alocada pelo fato gerador, como a Lu foi muito bem ali na hora de colocar. Tá? Quais são as ferramentas que trabalham no regime de competência? Eu vou ter ali o registro de venda, né, que é anotar tudo que eu vendi. Pelo amor de Deus, espero o mínimo que você, empreendedor, tenha essa informação anotada. Por favor, pelo menos o quanto vendeu. Depois a gente vai ter o nosso DRE, que para aquele empreendedor que tiver dificuldade de falar, pensa na discussão da relação com a empresa, sabe assim? Já que a gente está dando nome para siglas lá que a Lu falou, eu gosto de falar que é a discussão da relação com a empresa. E a gente vai ter o balanço patrimonial, que boa parte da micro e pequena empresa é desobrigada por lei, a gente não vai entrar no mérito disso. E qual é o objetivo desse cara? É avaliar. Então, só para fazer um paralelo maldoso aqui, eu sei que a Lu tem criança lá na casa dela, então vou usar ela de cobaia. Então pensa assim, ó, Lu, é menina que você tem, né? É uma menina que você tem, correto? A tua menina tá com febre, o que ela tem? Fê, eu posso responder ou você quer que eu finja ser cliente? Ela tem febre, o que ela tem? Ela tem um sintoma. Eu vou dar só uma dipirona. Ela tem um sintoma. Quando você dá dipirona, o que vai acontecer com a febre dela? Vai baixar. Doutor Fê, vai sumir, então tá resolvido. O que acontece? O caixa negativo é a febre. Então, quando a gente olha o regime de caixa, a gente está olhando uma empresa com febre. A gente está olhando um sintoma. A origem da infecção, porque a febre normalmente é ocasionada por um processo de infecção, quando a gente vira pai, a gente descobre essas coisas, tá, Gi? Vai chegar seu momento ainda. Aí a gente olha assim para o DRE e fala, ó, a origem do caixa negativo é isso. Então a gente precisa brincar com isso. A gente precisa dos dois. Senão a tua empresa fica manca. E agora, sabe qual é o maior erro? Eu acho que a Lu também deve ficar doida quando isso acontece. Quando o cara pega uma parte da informação por competência e uma parte por caixa. Aí ele pega assim, quanto eu vendi menos quanto eu paguei. Meu Deus do céu. Isso dá um cascudo no cara. Porque assim, primeiro que não serve pra nada isso. Pra nada. O cara tá jogando tempo, recurso fora, só vai atrapalhar a vida dele. Né? Então, assim, toda vez que você falar recebimento, a contrapartida é pagamento. Quando você falar venda ou faturamento, a contrapartida vai ser custo. Esse é o desafio do empreendedor. Virar a chavinha na cabeça. Agora eu estou cuidando do dia a dia, recebimento e pagamento. Agora eu estou avaliando o meu negócio. Faturamento, vendas, custo. Ele tem que virar o on e off aí, ligar um e o outro. Tá bom? Quer complementar, Lu? Vai lá, manda ver. Vejo que foram orientações perfeitas, bem colocadas, e acho que tá de bom tamanho já, para a gente não confundir mais aí o empresário e fazer ele entender que pode ser muito mais simples do que ele imagina. Então, vou aproveitar agora e trazer uma pergunta dos comentários do Márcio Brandão, que ele fala assim, vou fazer para a Lúcia, né, que o Felipe acabou de responder uma, então, Lúcia, o Márcio quer saber. Ele fala, trabalho com estoque e não com venda casada. O estoque é um valor a ser considerado no DRE e pode ser considerado como lucro na visão geral? Pode ajudar o Márcio?
Com certeza. Márcio, muito obrigada pela sua pergunta. Saiba que essa é a realidade de muitos empreendedores e vamos aqui com muita cautela para te responder essa questão, tá, Márcio? Primeiro de tudo, precisamos ter bastante cuidado com o estoque. Que cuidado? Precisamos ter informações de quando entrou no seu estoque, de quando saiu, estoque máximo, estoque mínimo, tá bom? Para você não ter a sensação ou até mesmo a realidade de um estoque parado. Muito cuidado com isso, por isso que eu faço aqui esse adendo e essa atenção quando a gente olha para estoque. Não, ele não aparece no seu DRE porque ele não é um custo, ele é um investimento. Ele só vai aparecer no seu DRE quando ele for vendido. Aí ele vai ser um custo. A gente mostrou um DRE simplificado para vocês. Se o nosso operador aí conseguir colocar o Greg novamente, colocar aí a imagem, mostro para você desde já, Márcio, aonde vai aparecer no seu DRE quando for vendido. Olha só, obrigado, viu, Greg? Se você é uma empresa de comércio, você está falando de estoque, talvez seja, custo da mercadoria vendida. Então, ele vai aparecer quando ele for vendido. Vamos imaginar que você é uma indústria e você tem um estoque de produto acabado, estoque de matéria-prima. Só vai aparecer no seu DRE quando ele for vendido. Olha lá, produto vendido, CPV. Tudo bem? Então, atenção, ele não aparece no seu DRE, logo, ele não é considerado lucro de jeito maneira. Pelo contrário, muitas vezes ele pode ser até considerado capital de giro parado. Eu brinco às vezes com o cliente, dá uma olhadinha lá para sua prateleira e fala: oi, capital de giro, quanto tempo não te vejo no meu bolso, né? Então, bastante cuidado aí com o estoque e não é considerado lucro na visão geral, não, tá bom, Márcio? Até porque, posso complementar, Lu, ali, Manda. reforçar. Para eles, assim, no extremo, contabilmente, pode ser considerado lucro, né? Como onde, na verdade, é onde o lucro está aplicado. Essa seria a frase correta, né, Lu? Aonde o seu lucro está aplicado. Mas tem que tomar só um cuidado com estoque, porque eu vou falar de produtos com clientes meu. Essa filha da mãe tem estoque que é perecível, cara. Eu não sei se é a tua realidade, né? Então, assim, só um ponto de adendo. Quem mexe com moda, mas eu mexo com roupa. Roupa também é perecível. Acabou Exatamente. A coleção, ninguém quer aquele trem mais. Aquela né? Então, cor. Nossa, o que já aconteceu com o cliente de não conseguir vender mais a cor, porque a cor é da coleção passada. Então, assim, o adendo que eu coloco aí quando a Lu fala, o estoque, ele não é lucro, mas é onde o teu lucro está aplicado. Só para colocar o adendo aí, tá? E aí eu não gostaria que teu lucro tivesse aplicado todo no estoque. Eu não sei você, mas lucro é para você poder desenvolver teu negócio. Se teu estoque tem baixo giro, você está atrapalhando o crescimento do teu negócio, com todo respeito aí, só um adendo. Bora fazer DRE, Márcio, para entender de fato aí o seu resultado e principalmente, coloca um coração especial no seu estoque para você entender muitas coisas, retrato da sua empresa através do comportamento dos seus produtos de estoque, tá? Legal. Trouxe aqui o comentário da Embramp, né, da empresa que a Lúcia falou, que acho que pode até servir de inspiração para o pessoal que está assistindo a gente. E aí eu vou pedir para a Lúcia também comentar, que acho que é cliente lá do pessoal da Zona Leste. Ele fala: minha esposa faz nosso financeiro e ela está se tornando expert nesse assunto. No início ela não sabia nada e no início foi muito difícil fazê-la praticar, mas hoje ela trabalha de maneira incrível. Então, Lúcia, é isso mesmo? Tem que começar, é o que vocês falaram. É isso aí, muito bom. Fico muito feliz de saber do avanço, né? Mostra uma evolução muito grande da empresa. E, turma, é assim mesmo, pode acontecer com você também. Comece a dar mais um pouquinho de trabalho até você se familiarizar com o assunto, com o tema e, principalmente, com o benefício. Quanto mais informação e mais resultado você vê, que você consegue ler através daquela informação daquele DRE, mais gosto você vai tomando. Então, parabéns, é isso aí. Posso fazer um complemento aqui, antes de... É engraçado, porque assim, depois que a pessoa faz o DRE, ela não consegue parar. Ela quer fazer todo mês, sabe? Se ela fica ansiosa. Que nem tem empreendedor que fala: faz o primeiro mês, o mês que passou, vamos ver como foi, né? E depois você vai para frente. Aí o cara faz ele gosta, ele quer voltar todos os meses para trás para entender por que o mês atual tá assim. É uma delícia, né, Fê? Não, quando a gente toma conta
do nosso negócio, a gente sabe quanta informação preciosa a gente vai ter e quanta possibilidade diferente de ação. O que é legal é assim, no começo ele vai olhar para aquela planilha e vai falar assim, mas para que serve isso? Eu olhei lá, tá, deu lucro, prejuízo. No começo, a grosso modo, no começo ele faz só isso, tá, deu lucro, prejuízo. Mas dali ele começa com o tempo, e aí eu já coloco toda a equipe do Sebrae à disposição, nossos consultores começam a trabalhar com você em indicadores, você começa a ter metas de redução de custos, de aumento de ganho, e tem casos que é engraçado, o cara aumenta 10% a venda, o lucro dobra. Acontece isso, Gi, quando a gente faz algumas coisas legais ali no DRE. Então o empreendedor se sente motivado, ele fala, poxa, se eu aumentar 10% o meu esforço, vamos dizer aqui, eu consigo ter o dobro de resultado, é possível, porque às vezes você não cresce o custo na mesma proporção daquilo que você está faturando a mais. Então, essa brincadeira, quando o empreendedor pega com gosto, ele não para mais. E eu falo com muita precisão para vocês, o DRE muda a visão do empresário sobre o negócio. Ele para de agir com emoção e vai agir com a razão. Ele vai, toda a decisão dele, ele começa a fazer assim, se eu mexer aqui, vai impactar ali. Para eu conseguir reduzir um custo aqui, eu tenho que aumentar esse custo aqui. E isso vai me gerar tal resultado no final. Quando o empreendedor chega nesse nível de, com todo respeito, é hora que a gente empurra e fala para ele, vai sozinho, vai, não precisa mais da gente. Vai seguir tua vida, que agora eu vou lá só ser cliente de você. Eu não quero mais você vir aqui ser meu cliente, sabe? Agora a gente pode tirar a rodinha da bicicleta e você vai brilhar sozinho aí, né? Demora uns 3 meses para o cara ficar nesse nível. Uns 3 meses bem feitos de DRE, ele consegue tocar sozinho. Então, Felipe, eu até ia te perguntar, entrando nesse assunto mesmo de DRE, sozinho ou não, tem nessa análise ao longo do ano, o que ele tem que observar nessa planilha? Tem uma dica, assim, alguma recomendação? Fica de olho nessa coluna ou nessa linha, que é um fator importante que vai impactar aí o seu negócio, que você pode mexer. Tem alguma recomendação nessa linha do que ficar de olho no DRE ao longo do ano? Olha, eu sou chato, Gi, você me conhece. Então, assim, eu sou muito crítico na hora que eu olho um DRE. Um bom DRE, para mim, ele acompanha a análise vertical, como a Lu falou, que é a primeira coluna ali, que é tudo dividido pelo faturamento. E eu já gosto de fazer uma análise horizontal, também conhecido como variação, que é onde eu vou comparar um período com o outro. A variação serve para a gente acompanhar a relação de causa e efeito de cada decisão. É assim que a grosso modo, é para isso que ela serve. Para cada ação que eu faço, eu medir o impacto que ela teve em cada linha. Mas as linhas que são mais importantes para mim, assim, se tem uma linha que eu não passo sem olhar, é a linha da margem de contribuição. Essa linha é um divisor de águas dentro da DRE. Por quê? Tudo que está acima da margem é variável, certo? E tudo que está abaixo é o fixo. Quando eu olho a margem, eu estou olhando o tamanho, a fatia do meu esforço que eu estou colocando para dentro do meu negócio. Claro que todo empreendedor vai falar, quanto maior, melhor. Só que aí, quando a gente tem que tomar cuidado na margem, uma coisa é o valor monetário maior, outra coisa é o percentual maior. Porque o percentual é a relação sobre o faturamento. E aí, às vezes, eu faturei mais, o valor aqui ficou maior, mas o percentual diminui. Então, se tem uma linha que eu me incomodo muito dentro da DRE, é a linha da margem de contribuição. Por quê? Se ela está muito baixa, se ela está com alguns indícios de estar caindo constantemente, sabe assim, são sinais de problema de precificação, problema de desperdício, retrabalho, problema de política de marketing, perda de valor dentro do mercado e, às vezes, problema de estratégia de posicionamento. Então, normalmente, eu olho na margem para ver se o problema está aí. Quando a margem está ok, aí a gente já vai olhar as outras coisas, buscar a relação de causa e efeito. Mas, para mim, Felipe, e aí eu gostaria até que a Lu falasse para ela, tem alguma outra linha que interessa mais, mas a linha que eu bato o olho primeiro, sempre que eu olho em DRE, eu não vou para ver o lucro. É muito engraçado, Lu. Eu não vou para olhar o lucro. Eu olho primeiro a margem. Eu quero saber como que está a relação daquela empresa. E você, Lu, qual linha que você olha primeiro no DRE? Ou coluna que você prefere? Vamos lá. Também sou bem criteriosa quando a gente faz a avaliação de DRE. E como a gente tem muito empresário que está caminhando, começando agora nessa avaliação de DRE, eu olho todas. Todas as linhas são incrivelmente importantes e conectam muito para o resultado, né? Onde sempre a gente pode trazer apontamentos é no tal do CMV, do CPV, no custo direto daquela prestação de serviço, daquela venda. Porque muitos empreendedores naquela linha ali
está considerando o que pagou para fornecedor naquele período. E isso não é real, não tem que estar naquela linha. Ali a gente está falando do custo da mercadoria vendida, não é da mercadoria comprada, né? Então é super importante, é aquela linha ali dentro do variável, né, da caixinha dos custos variáveis, custo da mercadoria vendida ou custo do produto vendido, do serviço prestado, é onde retém também muita atenção. E os custos fixos também, é onde a gente toma muito cuidado de entender percentual de cada um, como o Felipe traz. Se eu não tiver uma margem de contribuição bacana na minha empresa, não tem dinheiro entrando para dentro do meu negócio. Não tendo dinheiro entrando no meu negócio, eu não consigo pagar minhas despesas fixas, e o seu Prolabore é uma despesa fixa, tá bom? Tem que estar ali no seu custo fixo, despesa fixa. E também não vai conseguir ter lucro, não vai conseguir ter resultado. Então, para agregar aí o conhecimento que o Felipe traz para a gente da linha de margem de contribuição, agora a gente faz esse olhar para a linha de cima, que é os custos variáveis, e também para a linha de baixo, que são os custos fixos do seu negócio. Lu, antes da gente fazer a pergunta, eu vou fazer uma frase que é clássica minha, você já está acostumada, mas custo fixo é igual unha. Ele cresce naturalmente, a gente precisa fazer o quê? Cortar. Porque se a gente não fizer nada, a inflação vai automaticamente crescer o custo fixo, né? A empresa ela vai ficando mais onerosa a cada período que passa. E a gente precisa buscar eficiência, a gente precisa cortar essas unhas para que ele não cresça e atrapalhe, né? A unha grande não atrapalha, a gente não quebra, não machuca. A mesma coisa serve para o custo fixo. Se a gente não cuidar dele, ele vai crescer a ponto da gente se machucar com ele. Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Gi, posso responder uma pergunta que veio no chat? Posso. Tem uma pergunta do Douglas aqui, Douglas Branzani. Opa, Douglas, obrigada pela presença, hein? Gostei de ver. Eu não sei se falei certo sobre o nome dele, mas ele coloca assim, ó, você pode comentar... Falou certinho, é o Douglas Branzani mesmo, é isso aí. Pode comentar, por favor, quais são os componentes do CMV, além da matéria-prima? CMV, que é a sigla para custo da mercadoria vendida, vai depender de cada segmento. Mas pensa, tudo aquilo que está embutido no produto ou serviço que você entrega. Então, vamos pensar, se ele for uma pizzaria, ele vai ter as matérias-primas, os insumos, mas nós temos ali a embalagem, nós temos o motoboy. É que assim, a gente recomenda que você separe para ficar mais fácil ter um entendimento. Então, se você quiser ter uma linha para embalagem, né, vamos dizer assim, fica mais fácil. Eu quero ter uma linha para o motoboy. Não tem problema. Né? Eu tenho o saco, eu tenho etiqueta, tenho tag, dependendo do tipo de negócio, né? Tem embalagem para presente. Quiser separar em cada linha, não há problema. Essa estrutura, ela é editável, você pode incluir linhas nela para ela ficar mais atrativa à tua realidade. Então, assim, Douglas, pensa tudo que compõe o produto ou serviço. Isso é o CMV ou CSP, dependendo da tua realidade. Tá bom? Respondi certo, Lu? Não, liguei, microfone ligado. Muito bem colocado, Felipe. Um complemento aí para o Douglas, que é uma empresa industrial, é uma empresa que fabrica um produto. É super importante ter esse olhar que o Felipe traz e separar isso no DRE para você saber o impacto de cada um. O impacto da matéria-prima, o impacto da mão de obra, o impacto de outros itens de embalagem também que você tem para entregar o seu produto final aí para o seu cliente. Então, perfeita colocação aí, Felipe. Obrigada por responder tão bem nossos clientes, viu, Fê? Bom, gente, a gente está caminhando já para a parte final, a gente está batendo quase 1 hora aí de live. E aí foi assim, né? Ficaram algumas perguntas para trás, natural também, é um tema que acaba tirando muita dúvida, tanto que a gente colocou no ar aqui uma enquete no YouTube, perguntando, cadê o... Perdi aqui o resultado. Vocês já conhecem a ferramenta DRE? No YouTube o pessoal falou 53% sim e 46% não. A pergunta tem que ser outra, Gi. Você aplica... Ainda a enquete, então daqui a pouquinho aparece o resultado, vamos ver se está mais ou menos parecido, metade aí sim e não. E também o pessoal, a Maria de Fátima Miranda, Maria de Fátima, você está pedindo uma ajuda, né? Se tem um salão de cabelo, afro, enfim. A nossa dica, a nossa recomendação é você agendar um atendimento, uma consultoria com um dos nossos especialistas, uma consultoria gratuita. Então você liga 0800 570 0800 e aí você expõe ali todos os seus problemas, todas as suas dúvidas,
que um especialista do Sebrae vai poder te ajudar, enfim, mais fácil de a gente ficar respondendo alguma pergunta pontual. Então, o ideal no seu caso, precisar com alguns problemas, é entrar em contato direto com o nosso atendimento mesmo. E para completar, tá, Gisele, uma esperança aí bacana para Maria de Fátima Miranda, saiba que você vai passar com especialistas em gestão de negócios, não apenas gestão financeira. Todos os consultores do Sebrae são gestores de negócio, então vão te ajudar a enxergar muitas possibilidades em várias áreas aí do seu dia a dia. Então, Maria, tem muita coisa que a gente pode te orientar para que você faça, para você melhorar o seu resultado, tá bom? Fica firme aí, agenda sua consultoria e vamos fazer acompanhamento contigo. Tem muita coisa para te ajudar. Hoje eu quero provocar. A enquete tinha que ser outra. Não é você conhece o DRE, é você aplica o DRE ou você está tendo lucro para a gente validar aqueles números lá que a gente estava falando, né? Mas assim, o fato de 57% conhecer já me deixou bem esperançoso, porque eu posso cobrar mais deles depois, sabe? Porque já que eles conhecem, agora eu quero que eles cheguem no atendimento com o DRE feito. Perfeito, perfeito. Responsabilidade aumentou para vocês, clientes, viu? Não me agende consultoria se não tiver DRE pronto. Já chega com Imagina, tá, gente? A gente ajuda a construir também, né, Fê? E a Lúcia e o Felipe já falaram que adoram olhar todas as linhas aí da planilha, então é legal chegar já com o material para eles avaliarem, mas enfim, se vocês ainda têm essa dificuldade de começar, o pessoal também tá aí para ajudar a dar esse primeiro passo aí. Mas olha, gente, esse material complementar que eles prepararam, faz o download, é um arquivo de Excel, tá tudo bem detalhado, então comecem a preencher lá, que acho que já vai começando dando uma visão boa do negócio de vocês também. Mas, gente, é isso, ó, quase estourando o tempo. Agora é a hora dos recados finais, das considerações finais, os recadinhos. E eu vou começar com a Lúcia também agradecendo a sua participação. Obrigada, Gisele. Foi um prazer de verdade estar aqui com esse grande amigo Felipe, trazendo esse conteúdo riquíssimo de possibilidades para os empresários. Foca naquilo que a gente comentou, né? Quando você começar a fazer DRE, você não vai querer parar mais, porque você vai ver quantos benefícios traz para o seu negócio. E você vai gostar muito disso, isso vai te viciar. Então, a gente quer aí fazer parte desse seu momento empreendedor, onde você se policia, onde você toma para você a gestão e a responsabilidade também, tá? Então, muito obrigada pelo convite também de estar aqui com vocês. Saibam que o time de especialistas Sebrae está à disposição. Liga aí, tem aí o nosso telefone. Agende sua consultoria e vamos aí juntos melhorar os seus resultados, tá bom? De novo, é igual o que o Felipe falou. Uma parte a gente consegue fazer do lado de cá, que é te orientar, te acompanhar, te despertar olhares. Mas quem vai colocar a mão na massa é você. Mas você não está sozinho nessa jornada não, tá bom? Conta com o time aí do Sebrae que vamos juntos aí te ajudar a entender para melhorar. Isso, tem um pessoal no chat perguntando, como eu faço para ter assessoria do Sebrae? É isso, ó, a Lúcia já reforçou, 0800 570 0800. Tem um time de especialistas aí nas mais diversas áreas, não só na parte financeira, mas marketing, jurídico, planejamento, enfim. Fiquem à vontade, liguem, agendem suas consultorias. E também tem pessoal perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, a live fica gravada, então não tem problema, só depois acessar o canal do Sebrae no YouTube e também no aba Vídeos, né, no Facebook. Aproveita então para também seguir o nosso canal no YouTube, ativar a inscrição, ativar o sininho para receber a notificação, né, quando a gente começar a sempre ter um conteúdo novo. Então, dá para maratonar, né, Gi? Tem eu falo assim, tem uma playlist gigantesca de gestão de negócios já disponível para vocês, empreendedores. Maratona, começa aí, estabeleça suas prioridades para melhorar os seus negócios e de vídeo em vídeo, aplicando e aplicando, porque não adianta você só ouvir e não colocar a mão na massa, né, Felipe? Isso deixa a gente muito triste. Aprende com os vídeos que já estão todos gravados e disponíveis e bora colocar em prática. Legal, vamos lá, Felipe, agora é a sua vez para o recado final. Vou correr, né, porque a Lu fez de propósito isso, tô brincando. Mas vamos lá, gente. Primeiro eu queria agradecer a toda a equipe, aí, o Greg e o pessoal do Educalibras que estão ajudando a gente aí no suporte. Agradecer a Gi, porque é a primeira vez que eu faço uma live junto com a Gi, ó, que a gente conversa muito. Agradecer a Lu por estar aqui comigo, um profissional exemplar aí, uma pessoa que eu admiro também como profissional. E assim, recadinhos finais. Não espera o amanhã para começar o DRE.
Começa hoje. Você não vai acertar de primeira. Desculpa, nem tem intenção que eles acertem de primeira, viu, Gi? De verdade. É um processo de construção. Para ele aprender como fazer, ele precisa começar. Não tem como ficar só na teoria. DRE é só uma subtração, mas é uma subtração que mostra muito do que acontece com o teu negócio. Eles precisam começar. Então, assim, a dica é, não espere a semana que vem, aproveita que hoje é segunda-feira, hoje é um bom dia para começar a dieta, então é um bom dia para começar o DRE também, tá? Conte com o Sebrae, porque você vai precisar de apoio nesse começo, você vai estar diante de uma informação que você não sabe, talvez, interpretá-la sozinho, então conte conosco. Para quem tem dificuldade, o Sebrae tem cursos online que fortalecem o processo disso, né, Gê? É importante falar que a gente tem cursos online que ensinam também a fazer disso, que é o nosso portal do EAD, tem a nossa equipe de consultores. E assim, convido o pessoal, se possível, quem queira, eu também produzo conteúdos, eu tenho passo a passos mostrando de como fazer isso lá no Instagram, no @chiconatof, tá? A live vai ficar gravada, se não ficou fácil, volta, assiste de novo, pausa, sabe? Assim, aqui ela falou isso, deixa eu ver se eu consigo. Para, vai fazendo isso. Tem dúvidas? Grita, conte conosco que estaremos aí com vocês, tá? E agradecer, é isso, somente isso, né? Eu falei pra caramba já, deixa eu encerrar porque o Greg tem compromisso. Deixa eu só reforçando, o Léo acabou de entrar aqui, falou que perdeu, que estava trabalhando. Então, o Felipe já falou, né? Tá gravado, não tem problema, fica tranquilo, Léo. E também registrar aqui os agradecimentos todos da Embramp, que ele falou, vou até registrar. Aproveito para deixar meu abraço a todos os super profissionais da grande família Sebrae. Aí ele nominou algumas pessoas, Cintia Martins, a Alessandra Fittipaldi, a Luana, Renato Martins, Pacheco, Karen, Guilherme, Letícia, obrigado. E aí ele também fala gratidão a vocês, aí Lúcia, Gisele, Felipe, show de bola. Então é muito legal também, repassando para vocês, né, Lúcia e Felipe, esse feedback do pessoal, que essa live foi muito proveitosa. Se vocês estão assistindo, ficaram com alguma dúvida, só ir lá de novo, assistir de novo, marca o atendimento do Sebrae, baixa o material. E também a gente está aqui disponível, deixa eu só registrar também a participação do Edson e da Elisa, nossos intérpretes de Libras, né? Estavam aqui a gente com 1 hora, ajudando a gente a tornar essa live mais acessível. Então é isso, Edson e Elisa, nossos parceiros também sempre estão aqui com a gente. Obrigada mais uma vez. E é isso, gente. 0800 570 0800. Eu acho que também essa live rende um outro assunto, né? A parte de custos, CMV. Dá para falar muita coisa, né, Lúcia e Felipe? Como reduzir. Volta aí de novo. Indicadores, né? Já imaginou, Gia? A gente tem indicadores, como reduzir. Ai, meu Deus. É tema para outros momentos. É isso aí. Tem muita coisa, gente, que o Sebrae pode te ajudar a partir de um DRE. Então, começa e vai. Né, Felipe? Começa com a informação que você tem, vai desenvolvendo que quando você vê, já tomou gosto pela coisa. Ótimo, então é isso, gente. Lúcia, obrigada mais uma vez. Felipe, obrigada, Gisele. Obrigado, obrigada, Edson e Elisa, o Greg também, toda essa parte técnica, todo esse apoio. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. A gente não vai poder ficar conversando. Obrigado, Gi. Obrigado, Lu. Fomos expulsos por compromissos sérios aí do Greg. Não vou deixar, não. Vamos ficar aqui conversando. Gente, e o WhatsApp tá subindo aqui, ó. Ah, é lá de Dubai, hein, Greg? Ui! Vai lá. Sucesso, Greg. Felipe,
Felipe e Lúcia, obrigada, viu? O pessoal elogiou bastante